Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos revisitar como que se faz bibliometria aqui pela linguagem R. Há 3 aulas minhas sobre este assunto foram gravadas este ano, no mês de janeiro. Entretanto, eu percebi que na linguagem R, principalmente quando utilizamos o pacote Bibliometrics, aqui investigando as duas bases principais, a Scopus e a Web of Science. Eu percebi que alguns formatos são melhores, ou seja, carregam mais informações para você usar melhor o servidor do Bibliometrics. Isso eu vou passar em etapas com vocês, porque eu percebi que quando você faz o download na base Scopus pelo formato BibTeX, que é um formato do LaTeX, algumas informações do banco de dados não são alimentadas, e quando você já está no servidor do Bibliometrics, alguns recursos que gerariam gráficos muito interessantes para melhorar o teu texto do teu artigo, tese, dissertações, enfim, da tua monografia, não podem ser utilizados devido a esse probleminha. Então a aula de hoje é para justamente mostrar para vocês como fazer uma boa pesquisa bem prática e depois quais formatos são mais ideais para cada base. Aproveitando esse ensejo, recentemente o nosso grupo de pesquisa publicou este trabalho que está na revista EJOR, que tem uma taxa de aceitação de 12%. O assunto chama DEA multicritério, DEA multiobjetivo. Esse paper ele já está na revista, no formato impresso, que traz uma grande evolução para os assuntos de MCDEA. Falarei em detalhes da matemática que é utilizada. Nós estamos desenvolvendo pacotes na linguagem R para justamente facilitar o uso deste modelo por outros pesquisadores do mundo inteiro. Então, basicamente foi um trabalho que, em modelos MCDEA, que foi criado inicialmente em 99, ou seja, 24 anos atrás, boa parte dos modelos, se não a sua totalidade, tratam com rendimentos constantes de escala. Confesso que eu não vi nenhum artigo em MCDEA com abordagem de retornos variáveis de escala publicado em revista de alta respeitabilidade. No caso aqui, a EJOR. E nós também fizemos a proposta de uma análise bidimensional para justamente olhar a convexidade que deve existir nos rendimentos variáveis de escala. E, por fim, uma análise de supereficiência também foi proposta neste artigo. Por que eu digo isso? Eu vou usar como base o assunto MCDEA para realizar com vocês uma análise bibliométrica prática. Então vamos lá. Esse assunto MCDEA é muito importante você saber quais são as palavras-chave que você deve utilizar para ter uma boa representatividade deste assunto. Outro detalhe, saber qual operador que você deve aplicar, o AND, o OR ou AND NOT. No caso de MCDEA, pelas minhas pesquisas nesses anos, tem 3 termos mais comuns. Eu sempre coloco aqui entre aspas: Multiple Criteria, DEA, Multi-Criteria, DEA e MCDEA Models. Aqui na base Scopus, a mesma coisa foi feita aqui na Web of Science.
também em aspas. Vamos pesquisar inicialmente na base Scopus. Lembrando que você tem que ter acesso com VPN ou dentro de uma faculdade pública para ter acesso de forma gratuita a essas bases aqui. Bom, ao todo são 41 artigos. Inclusive o meu artigo aqui é o último que aparece. Uma dica para vocês, eu geralmente quando estudo bibliometria, o meu foco sempre é em papers. Então você pode vir aqui e refinar a tua pesquisa, só quero artigos. Porque isso é um critério meu. Eu sempre consulto artigos ou papers justamente para ter artigos que tiveram uma criticidade muito mais elevada para serem aprovados. E agora que está o pulo do gato. Você vai fazer o download aqui de dois formatos. Você vai vir aqui, clicar aqui, exportar. Inicialmente você faz pelo formato BibTeX. Seleciona todo mundo aqui, como estou fazendo, já limitado por papers ou artigos, vou exportar. Eu já tenho a minha pasta Biblio, eu vou chamar aqui de Scopus. Salvar, sim. Esse é o formato que eu sempre fazia anteriormente, até verificar um erro que acontecia principalmente quando eu estava querendo gerar gráficos mais refinados. Um gráfico que é uma PCA, uma análise por componentes principais, um gráfico que mostrava a tendência dos tópicos mais recentes, ou um mapa temático, eu não conseguia. Você vai exportar novamente pelo formato TXT. Ó. Mais uma vez, todo mundo aqui. Vou exportar. E aqui eu vou chamar de Scopus também. Só que vai ser um Scopus no formato TXT. Sim. Agora vamos aqui para a outra base, a Web of Science. Mesmos termos. Aqui eu coloco todos, tá? Pesquisar. Ao todo foram 27 artigos. E aqui não aparece o artigo da EJOR. Aparece um artigo meu aqui também, um pouco mais antigo, mas não do EJOR. Isso acontece muito. Um artigo pode estar nas duas bases simultaneamente, ou numa base e não na outra. Isso é muito comum. E vou refinar também só por artigos. Vou refinar isso aqui. Uma vez refinado, você marca exportar. Sempre quando você estiver nesta base, o formato que você vai fazer o download é o TXT. Sempre. Aqui, full, sempre o full, exportar. Eu vou chamar isso aqui de ANI, que é o nome que eu estou tratando dentro do R. Salvar. Sim. Bom, pessoal, isso aqui é a parte básica. Se você fez a sua pesquisa, combinou os termos, agora vamos para o R. Na linguagem R, nas aulas minhas de janeiro deste ano, 2023, eu comento mais em detalhes. Aqui já iremos direto. Então, agora, na linguagem R, esses são os pacotes. Vamos aqui carregar esses dois pacotes. Carreguei o primeiro. São bem pesados. O segundo. Esse comando é só para o R identificar aonde está a pasta que eu trabalho aqui com a parte bibliométrica. Identificou. Aqui ele vai verificar se leu a pasta. E o comando dir todos os arquivos que tem nessa pasta. Beleza. Agora que começam os comandos. Aqui nós inicialmente vamos buscar os arquivos que foram feito o download
pela base o Web of Science no formato TXT. Já carregou. Vocês podem ver que aqui tem dois formatos, BIB e TXT. No Scopus, de qualquer modo, você sempre vai compilar no formato BIB inicialmente. Ó. Vou compilar agora. Lembrando que na aula de janeiro de 2023 eu comentei mais em detalhes esses comandos. Carregou também. Esse comando, esse M, é uma letra reservada para fazer essa fusão e remoção de duplicidades. O que é isso? É aquilo que eu falei para vocês. Pode acontecer de o mesmo arquivo estar simultaneamente nas duas bases. Então, com esse comando aqui, nós removemos. Deu um total de 21 arquivos removidos. Agora, pessoal, aqui está o pulo do gato. Você vai vir agora só na base Scopus e vai compilar agora o arquivo que eu baixei no formato TXT. Ó. Acabei de fazer isso. Não vai compilar isso aqui mais, você vai saltar e voltar aqui novamente. Lembra que aqui gerou 21 arquivos duplicados. Ao fazer novamente o comando M aqui, para fazer a fusão, o que aconteceu? Aumentou para 23 arquivos agora duplicados. Ora, o que significa isso? Que quando você faz o download da base Scopus no formato TXT, ele carrega mais informações para o R. Só que eu percebi esse detalhe. Você tem, de todo modo, vocês devem compilar no formato Scopus, inicialmente pelo BibTeX, formato .bib, para depois fazer pelo TXT. Se for por aqui direto, vai dar erro, não sei porquê. Mas descobri. Última coisa, você vai salvar no formato bibliometric, que é o que o servidor vai pedir. Ao fazer isso, você pode soltar esses demais comandos e vir diretamente para o BiblioShine. Agora ele vai conversar com o servidor do R. Vamos aqui carregar. Ele está carregando aqui no servidor do R, beleza. Vamos carregar os dados no formato Bibliometrics. Vamos buscar aquele arquivo RDC. Vai vir aqui, ó, todos os arquivos e buscar o arquivo no formato RDC. Acabei de fazer isso aqui. E vou carregar os dados. Realmente, na linguagem, esses dois últimos aqui, o R não está conseguindo, pelo menos eu não descobri esse erro, ele não está reconhecendo esses dois últimos arquivos aqui. Beleza? Vamos aqui agora em Overview. Informações básicas. Então, como eu disse, MCDE começou em 99 e até 2023. Ao todo, só artigos são 35 em 30 periódicos diferentes. EJOR, Expert Systems with Application, dentre outros. São 70 autores. Nós temos aqui algumas médias que eu acho bem interessante. A média de citação por ano, por documento também é bem interessante. Aqui é um gráfico de uma série temporal, tempo e publicações. 2023 somente um por enquanto. Você tem a média das citações. 99 é quando surgiu. Então, todos que trabalham com o assunto MCDEA vão citar esse trabalho de 99, que é o Lee e Reeves 99. Incrível, esse último comando aqui, que ele gera um gráfico bem interessante, que eu já expliquei em aulas anteriores. Quando você, para o assunto MCDEA, usava os arquivos no formato .bib, ele não tinha acesso, agora tem. Vamos aqui em fontes. Quais são as revistas mais relevantes? A EJOR é a revista mais relevante para o assunto MCDEA.
Uma informação que vocês devem inserir nos trabalhos de vocês é essa lei de Bedford. O que ela mostra? Você pode ver que tem um retângulo aqui assombreado. Então, todas as revistas que fazem parte deste retângulo são as melhores. Ou, melhor dizendo, as que mais publicam assuntos sobre a MCDEA. No primeiro ranking aqui, a EJOR, e em segundo, a Expert Systems com aplicações. Autores. Quais são os autores mais relevantes? Esse da SA aqui, ele tem 6 artigos, então ele é o principal autor no momento. É o que mais publica sobre esse assunto. O mais citado é o Reeves. Aqui é a mesma coisa, né? Esse autor, que no caso, não sendo prepotente, sou eu, que tem ao todo 6 artigos, é o autor mais produtivo no mundo sobre MCDEA, em termos de artigos, refinando por artigos. Uma outra lei que é muito interessante vocês inserirem nos trabalhos é a lei de Lotka. O que ela fala? Tem que ter uma certa atenção para interpretá-la. Então, o assunto MCDEA, como eu falei anteriormente, o tamanho de nossa população são 35 artigos, beleza, e 70 autores. Então, o que essa lei de Lotka nos fala? Olha, cerca de 77% dos autores, que vamos por 80 arredondando, dá mais de 50 autores, publicaram apenas um artigo. E apenas aqui 1,4%, que dá aproximadamente um autor, publicou 6 artigos sobre MCDEA. Então, 6 artigos em um total de 35 vai dar algo abaixo de 20%. Então, o que a gente pode inferir? Que as publicações sobre MCDEA, em termos mundiais, é um assunto bem democrático, bem equilibrado. Ele não é concentrado em poucos autores. Embora a gente consiga verificar que tem uma pessoa, ou seja, dos 70 autores, apenas um publicou 6 artigos. O que é algo que dá uma certa notoriedade, dependendo de como você vai escrever o teu texto. Pessoal, caminhando para o final, muita coisa eu já mostrei para vocês aqui nas primeiras aulas. Também acho bem interessante mostrar aqui as afiliações. Então, a Unesp, por enquanto, é a faculdade que mais publica no mundo artigos sobre o assunto MCDEA. Bom, aqui em documentos, você tem algo aqui que é bem interessante, que são os tópicos tendentes. Você pode refinar aqui, não pelas as palavras-chave mas pelas palavras-chave dos autores ou títulos. O que eu gosto mesmo aqui em cluster, análise conceitual, esse mapa temático é bem interessante. Que quando eu disse para vocês, ao fazer o download pela base Scopus no formato BibTeX, eu não conseguia acessar esse gráfico. No formato TXT, agora eu consigo. Então, esse gráfico é muito interessante. Mais uma vez, você pode customizar para ele gerar mais informação ou menos, dependendo de como você vai escrever o teu texto. O que ele mostra? O primeiro quadrante, que são os temas básicos. Aqui, os temas mais motores, pungentes. Aqui são os temas nicho. O que está aqui embaixo ou é algo muito emergente ou está em declínio. Então é bem um gráfico bem interessante para você colocar na justificativa, para mostrar por que o teu assunto é relevante. E também essa análise fatorial, que aqui é um gráfico de uma análise PCA, que a gente recomenda que as duas componentes somam pelo menos 70%. Então você pode customizar,
colocar mais um número maior de clusters aqui, refinar por outros assuntos, até encontrar uma configuração que melhor agregue para o teu texto. Então a gente pode ver que na primeira componente tem aqui simulação, Taguchi, programação por metas, uma coisa muito usual dentro do assunto MCDEA. Você pode mudar, eu só quero dois clusters e não 3. Aí você vai ter uma configuração diferente aqui, com a explicação está baixa, 34 com 18. Então você pode vir, reduzir um pouco para tentar aumentar, subir um pouco. Então você pode customizar da forma que você bem entender. Tem um dendrograma que faz uma análise bem interessante. Tem análise também intelectual, de citações. É um gráfico muito parecido com o VS Viewer. Dá para você fazer muita coisa aqui bem bacana. Um historiograma dos autores que mostra que o Lee Reeves é o pai de tudo do assunto. Então tem muita coisa que você pode fazer aqui com o R. Fazer para agregar muita informação nos artigos de vocês. Para fazer o download é muito simples. Gostei disso aqui. Você pode simplesmente clicar no mais, que ao final você pode gerar o relatório completo, ou clicando aqui para você poder ter acesso àquela figura em particular. Clicando aqui ele vai fazer um download no formato PNG, se não me engano, o XJPEG, é formato PNG, Ctrl+C e Ctrl+V, e com o símbolo do Bibliometrics aqui. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula mais prática sobre bibliometria no R, melhor informação